prazer imenso estar de volta aqui com vocês. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância das relações familiares no desenvolvimento infantil. Ou seja, até que ponto as relações familiares determinam e influenciam o comportamento infantil. Até já, fica aí. Mas, gente, antes de entrar no vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Eu sou psicóloga clínica e atualmente escritora. Mas tem um detalhe, é o seguinte, a minha primeira formação foi em publicidade e propaganda. Lá atrás, com 17 anos, tá? Me formei e trabalhei muitos anos em veículos de comunicação, tá? Somente depois que eu fui atrás do meu sonho, que era a psicologia, né? Aí me formei, tá? Em 2001 prestei concurso para a cidade de Biúna e passei. E trabalhei 12 anos na cidade de Biúna, Estância Turística de Biúna, na vara da infância e no centro de especialidades da cidade, tá? Então, um pouquinho de mim, assim, para vocês se familiarizarem. Eu fiz cursos de aprimoramento da infância, eu fiz psicanálise da infância no SEDES, aqui em São Paulo, e fiz distúrbios e transtornos infanto-juvenis na PUC também de São Paulo. E fiz psicologia e psiquiatria forense no Hospital das Clínicas, né? Na psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, tá? E aí, atualmente, escrevendo, tá? Que é a minha paixão também sobre o ser humano e principalmente a infância, que também são minhas paixões, tá? Fiquem com o vídeo agora, tá bom? Beijo para vocês, espero que gostem. Tchau! Então, minha gente, quais são exatamente essas atitudes que nós devemos tomar na educação de nossos filhos, né? Quais são as atitudes positivas, benéficas, né? Para eles, tá? Para o desenvolvimento infantil. Bom, antes de mais nada, o afeto e o amor, tá? Essas são condições básicas na educação infantil, tá? O acolhimento, o afeto, né? O contato físico, tá? A gente já sabe que o contato físico é primordial para a sobrevivência do bebê, né? Foram feitos já muitos estudos, né, sobre isso, sobre o contato físico, sobre a proximidade, tá? E já se observou, quer dizer, que o bebê não sobrevive, tá? Nem cognitivamente, emocionalmente, motor, né? A parte motora também, o bebê não se desenvolve, tá? Então, afeto e amor eu consideraria as principais, tá? Atitude dos pais, tá bom? A proteção. Proteção é outra atitude obrigatória dos pais, tá? No desenvolvimento infantil, tá? Que proteção, tá? Vocês estão me perguntando. Nós não somos como os animais que desde cedo eles têm todos os componentes para sobreviver, né? O bebê nasce totalmente dependente da sua mãe ou da figura biológica, da figura materna que a substitua, né? Então, assim, a princípio,
ele depende totalmente de sua mãe. Só depois que ele vai adquirindo, vai evoluindo, né, em todos os sentidos, para se tornar autônomo, tá? Então, nesse início, são os pais que precisam proteger a criança, o bebê, tá? Mas eu sempre digo, como Winnicott diz, a mãe suficientemente boa. Então, não proteger demais, né? E também nem de menos. Nós devemos oferecer para a criança o que ela necessita somente. Os cuidados básicos, né, necessários, o alimento. Bom, atualmente, nesse mundo maluco que a gente vive, nessa sociedade caótica, né, a ansiedade e a angústia estão fazendo parte cada vez mais do nosso dia a dia, né? Então fica muito difícil manter aí um equilíbrio e a serenidade para educar os filhos. Então, a serenidade e a tranquilidade eu aponto como outro item que deve, outro comportamento, aliás, dos pais que devem permanecer no ambiente familiar, tá? A serenidade e a tranquilidade. Então, os pais devem tentar um ambiente mais possível tranquilo e equilibrado para as crianças poderem se desenvolver de uma forma segura, sadia, confiante, né? Para mais tarde, quando adultos, elas terem confiança nas suas tomadas de decisão, nas suas atitudes. Então, a serenidade, tá, e a tranquilidade nas relações familiares vão determinar positivamente um comportamento infantil. Bom, aceitação, tá? O que é aceitar o seu filho da forma como ele é, não como a gente quer que ele seja, ok? Sem expectativas, né? O ideal é que nós aceitemos os nossos filhos com as suas características, com qualidades e principalmente com seus defeitos, tá? Independente, eu gostaria que meu filho fosse assim, mas o filho de fulana é assim, é assado. Então vocês vão ver também que as comparações vão entrar nas atitudes maléficas, muito negativas, tá, no desenvolvimento infantil. Então, minha gente, a paciência, né, na educação dos filhos é fundamental. E aceitá-los, tá? Aceitá-los como eles são, sem comparações, com as suas qualidades e defeitos, tá? Independente das nossas expectativas, tá? Assim, não há frustrações de nenhum lado, né? Eu gostaria que meu filho fosse assim, quer dizer, então, nesse comportamento, tanto a criança quanto você vão ficar frustrados, né? Então, é aquilo que eu disse. Em primeiro lugar, desejo de ser mãe ou de ser pai. Em segundo lugar, aceitar o seu filho como ele vier, tá? E para depois a gente ir educando, ir se familiarizando, tá? E convivendo tranquilamente em família, tá bom? A amizade. Eu havia dito aqui, ou está mais para frente, eu não sei, a relação de pais, amigos, tá? Eu acredito, sim, tá, que
além da autoridade, claro, que os pais precisam colocar na educação. A amizade vem antes disso, ou talvez até junto com isso, tá? É somente através da amizade, relação pais e filhos, que o seu filho vai confiar em você, tá? Como eu disse, se ele não confiar nas pessoas que estão dentro da casa dele, em quem ele vai confiar? Então ele precisa ter essa base dentro de casa, essa confiança, esse vínculo, esse laço forte dentro de casa, tá? Para ele sair de casa forte, com base, porque lá fora existe tudo, né? Há de tudo. Então, assim, a família, já disse, é a base para a criança, tá? E o comportamento da família é determinante no comportamento que o seu filho vai ter lá fora. Então, assim, a amizade, eu acredito sim, que a gente possa colocar autoridade, disciplina na educação através de uma relação de pai-amigo, pais-amigos, tá? Pais e filhos amigos, tá? Com confiança mútua, tá? E respeito mútuo, principalmente. Bom, gente, finalizando aqui, toda a educação tem como objetivo socializar o indivíduo, tá? Socializar a criança para que ela possa futuramente conviver em sociedade. Vocês já observaram como a criança imita o comportamento do adulto? Como elas observam e até inconscientemente elas têm a mesma fala, projetam o mesmo comportamento. Se não repararam, dê uma paradinha para ver. Nós, adultos, somos o modelo de comportamento da criança, né? E, mais importante ainda, dentro de casa, as relações familiares, o comportamento dos pais, eles servem de base para o comportamento da criança. Existe uma teoria da aprendizagem social que diz que a maior parte das atitudes das crianças, elas são adquiridas e aprendidas, entre aspas, em seu meio ambiente, tá? Apesar da carga genética que elas carregam, elas trazem sim uma herança genética, mas a maior parte, a maioria das atitudes das crianças são aprendidas em nosso meio ambiente. Então, o que devemos fazer, tá? Até que ponto o nosso dia a dia, tá? O nosso ambiente familiar vai interferir no comportamento dessa criança. É muito importante que observemos, tá, as nossas atitudes dentro de casa, tá, para que a criança tenha um bom exemplo, porque não é necessário somente educar, criar, vamos dizer assim, os filhos, né? Nós devemos educá-los a partir do exemplo, tá? Sem o exemplo, nada funciona, tá? O sermão na educação não funciona, tá? Ela só vai adquirir um bom comportamento através dos nossos bons comportamentos. Finalizando aqui as atitudes positivas na educação dos filhos, eu vou citar a compreensão dos pais e a participação dos pais, tá? O que é compreender a criança?
é olhar olho no olho, tá? De preferência na mesma altura dela, ou se já for maior, na mesma altura dela. Filho, o que você está precisando? O que está acontecendo? Por que esse comportamento ou aquele comportamento? Ou uma criança de 2, 3 anos, né? Quando eu passo na rua, às vezes eu vejo mães arrastando suas crianças de 2 ou 3 anos berrando, tá? E elas não dão uma satisfação para a criança, muitas delas. Às vezes até eu me meto assim, vamos dizer, né? Por que você está chorando? O que aconteceu? E a criança, ela responde, começa a responder normalmente, o choro começa a ficar mais fraco, a mamãe precisa, de repente, ir ao supermercado, ou não pode comprar bala agora e tal. Então, assim, quando eu intervenho, às vezes, muitas vezes, e a criança vai parando de chorar, então a gente deve fazer isso. A criança está berrando, para, olha para ela, filha, o que você quer? Né? Ah, eu quero comprar bala, eu quero isso. Ah, mas agora não pode, agora não é hora, nós estamos com pressa, pronto, acabou. Se você der uma explicação tranquila, um argumento forte para a criança, ela vai aceitar. Tá? Então, compreender as razões do comportamento da criança é fundamental, essencial. Tá? E, consequentemente, a participação dos pais. Tá? É imprescindível na educação dos filhos. O que é participar? É estar com eles, mesmo distante. Tá? É participar da vida deles. O que é que você tem hoje na escola? É futebol? Você tem hoje a lição, como vai? Como foi seu dia a dia? Quer dizer, é saber, é se interessar pelo dia a dia da criança. Mesmo que os pais estejam distantes, tá? Que um dos pais esteja distante, você tem que participar, se interessar pela vida nós temos dos nossos filhos. Então, gente, como é bom, como é importante a gente perceber, tá, que é através dos nossos exemplos, do nosso comportamento, tá, são os nossos comportamentos que vão ditar o comportamento das crianças, tá? Então, é importante que estabeleçamos dentro de casa, através, a meu ver, do diálogo, tá? Um ambiente tranquilo, harmonioso, tá? Para que essa criança consiga conviver tranquilamente, tá? Existem polêmicas, tá? Quanto ao comportamento violento infantil, tá? Todos nós sabemos, segundo estudiosos da personalidade, o ser humano, ele possui uma natureza violenta, tá? Então, como nós devemos fazer? Como agirmos para transmutar, digamos assim, essa violência, transcender essa violência, lidar com essa violência que faz parte da nossa natureza, tá? Então, nós temos, assim, vários métodos, então, artistas, escritores, através do esporte, literatura, através do desenho, da arte, nós podemos transcender e canalizar essa violência para meios mais positivos, mais adequados. Estudos também questionam, né? Se vamos dizer, já que estamos falando da violência, vamos dizer, se um comportamento violento de uma criança, ela faz parte da sua herança genética ou ela é aprendida no seu meio ambiente.
ampliando para todos os comportamentos, vamos dizer assim. Vamos parar para pensar até que ponto, né, uma característica de nosso comportamento nós a herdamos, tá, como carga genética, ou nós aprendemos assim em nosso ambiente. Estudos indicam, vamos dizer, que a criança, vamos dizer, pode nascer sim, vamos dizer, violenta, vamos dizer, com a característica da violenta. Mas se ela for educada, criada, entre aspas, num ambiente familiar, onde o diálogo seja o meio principal de se resolver os conflitos do dia a dia, a criança não vai se desenvolver, não vai desenvolver essa característica da violência, tá? Então, resumindo, ela pode herdar um gene violento, mas se ela for criada em um ambiente não hostil, ela não vai desenvolver essa violência, tá? A mesma coisa, por exemplo, para a programação televisiva, tá, violenta, ou brinquedos violentos, como revólver, e desenhos infantis violentos, tá? Há uma polêmica também, muitos pais perguntam, devo deixar meus filhos assistir a esses desenhos e filmes violentos ou não? Devo deixar brincar com brinquedos violentos que imitam a violência, como tanques de guerra, etc., ou não? Quer dizer, há uma polêmica nesse assunto entre os estudiosos também, mas a maioria afirma que ela pode-se sim deixá-las brincar, tá, com isso. Inclusive é uma forma delas extravasarem num ambiente lúdico, por exemplo, essa violência. Por este motivo, as nossas atitudes como pais, eles devem ser extremamente cuidadosos, tá? No sentido de desenvolver um clima tranquilo dentro de casa, tá? Eu digo isso não só através de palavras, tá? Brigas, conflitos, etc. Mas mesmo através de olhares, expressões, as crianças elas percebem tudo dentro do ambiente, né? Então, muitas vezes a gente acha que elas não estão prestando atenção, a gente fala meio escondido dela, por trás delas. Isso é o pior exemplo que a gente pode estar dando para elas, porque a criança é de uma sensibilidade extrema, né? Muito mais que o adulto, tá? Então, dentro do ambiente, ela não só percebe, digamos assim, ouve, vamos dizer assim, as palavras, mas percebe os gestos, percebe os olhares. Então, é muito importante a gente estar atento, nós pais, professores, educadores, coordenadores, babás, profissionais da infância, todo mundo que lida com a criança, é muito importante que a gente preste atenção, antes de tudo, nos nossos atos, tá? Porque nós somos o espelho dela. Gente, na época em que eu trabalhei na vara da infância, em Biúna, na cidade de Biúna, eu vi de tudo o que é pior, tá? Vi de tudo e mais um pouco, tá? Em termos de abuso infantil, maus tratos. Eu vivenciei casos
assim, terríveis, tá? E tudo isso me afetava realmente, né, por presenciar, por, por eu me conscientizar da sociedade hoje em que nós estamos vivendo, em que caos está, né? Mas ao mesmo tempo eu me sentia realmente aliviada de poder ajudar, assim, tanta gente, tantas. Então, eu sempre digo e repito, antes de decidirmos pela paternidade, nós precisamos refletir muito, tá? Pensar em todas as situações e capacidade para podermos enfrentar ou não, ou seja, nos questionar se temos condições, tá, de sermos bons pais ou boas mães, tá? O planejamento familiar, a meu ver, é imprescindível, tá? Está na hora, temos condições financeiras de criá-los, né? De proporcionar estudos, alimento. E antes de mais nada, gente, dar-lhes o afeto, né? Nós sabemos que o afeto é o principal alimento da criança, né? Então, antes mesmo de pensarmos se nós temos condições em lhes dar um alimento físico, eu quero ser mãe, eu tenho um instinto materno dentro de mim, eu quero ser pai, sabe? O desejo em ser mãe ou pai é a principal motivação, tá? Em termos filhos, tá? Na decisão de termos filhos, tá? O instinto, tá? É a principal motivação na hora de decidir pela maternidade e paternidade. Decidido isto, aí nós temos que pensar, temos condições, não só físicas, mas nós temos condições emocionais de proporcionar esse ambiente para a criança, para os nossos filhos? Nós temos capacidade emocionais, nós temos ou estamos em condições emocionais de proporcionar o afeto, o amor, o acolhimento que a criança tanto necessita? Nós todos sabemos e estudos indicam que sem o afeto a criança não se desenvolve. Foram feitos milhares de estudos, tá? Onde se percebeu que o bebê, desde o seu momento de nascimento, se ele não recebe o acolhimento e o afeto, o calor humano, ele não desabrocha, tá? Então, antes do alimento físico, o alimento emocional ainda é o principal elemento da sobrevivência de uma criança. Por isso, gente, é bom questionarmos: estamos prontos para a maternidade, tá? Para a paternidade? No meu livro Conversando com os Pais, publicado pela Chiado Books, eu questiono muito isso, tá? Eu falo do processo educativo, né, da criança, como deve ser, baseado, né, nas teorias dos principais pediatras, educadores, tá?
Então, eu dou uma base, assim, vamos dizer, tanto para pais de primeiras viagens, como para já pais que já tiveram filhos, né? De atitudes adequadas no processo educativo, né? Para fazer de tudo que a criança ela se desenvolva para a sua autonomia, a sua individualidade, a sua autoconfiança, a sua segurança, a sua autoestima elevada. Tudo isso depende de nós, gente. Se nós não proporcionarmos a base para ela, ela não vai ter condições de sozinha conquistar isso. Então, vejam bem, a nossa maior responsabilidade como responsáveis pela criança é orientar a criança no sentido dela conquistar a sua autonomia, a sua liberdade, tá? E assim ela poder descobrir dentro dela as suas potencialidades, tá? Ou seja, do que ela é capaz, tá? Do que ela é capaz de fazer. Vocês imaginem, vamos dizer, um pai ou uma mãe que dê tudo pronto para o seu filho, até a idade adulta, vamos dizer, o que acontece muito, a superproteção, eu falo muito no meu livro, tá? É uma atitude, é muito prejudicial também, apesar de nós acharmos que nós estamos fazendo tudo para eles, nós estamos, na verdade, tirando deles a capacidade de decidir sozinhos, sabe? Então, a superproteção é extremamente negativa, uma atitude negativa na educação dos nossos filhos. Na verdade, o que nós, pais responsáveis, educadores, temos o dever, digamos assim, de fazer é proporcionar para essas crianças as ferramentas básicas para elas saberem se virar sozinhas, tá? Ferramentas para elas se descobrirem o seu próprio espaço, descobrirem suas capacidades, suas fraquezas, sim, por que não? Suas conquistas, tá? Então, nós devemos equipá-las, tá? Para que elas, ao longo do seu processo evolutivo, ela consiga ir se desvencilhando das figuras paternas, o que é o mais sadio, saudável para uma personalidade inteira, íntegra, tá? Capaz de conviver em sociedade. Então eu sempre digo, é aquele ditado popular, nós não devemos dar-lhes o peixe, nós devemos ensinar-lhes a pescar. É o principal, resume tudo, né? Esse ditado popular vem resumir como deve ser exatamente a educação de uma criança. Geralmente, o padrão de valores de uma sociedade ela é conquistada através da história, né, de sua cultura. E nós, normalmente, queremos que os nossos filhos se adaptem a esses padrões sociais já pré-estabelecidos, né? E não é bem assim, tá? A orientação, a verdadeira educação de uma criança, ela deve ser orientada para que a criança descubra sozinha o seu caminho, tá?
ela vai sentir um prazer imenso ao longo do seu tempo, ir podendo descobrir as suas capacidades, as suas potencialidades. E nós, pais e responsáveis e educadores, tá? E profissionais da infância, é quem devemos dar-lhes essa oportunidade, tá? Por isso, gente, este módulo eu acho que é muito importante. Este vídeo que está no ar, aí na Hotmart, na plataforma da Hotmart, é um dos mais importantes, que eu digo, todos eu acho importantes, né? Porque todos eles vêm constituir, assim, a integridade, a formação da personalidade da criança. Que, conforme for a nossa orientação, essa personalidade ela pode se desenvolver sadia ou patologicamente, tá? Então a nossa responsabilidade é muito grande, gente, tá? É muito grande, tá? Para todos, não só pais, mas para todos os responsáveis da infância, tá? Tem um autor e médico de família que diz em seu livro: nós todos somos educadores, não somente os pais. É o Érico Marques Canhoto, em Educando para um Mundo Melhor. Eu faço citação dele também no meu livro, porque ele afirma que a educação também ela deve ser orientada para a cidadania do indivíduo, tá? Para que nossos filhos sejam futuros cidadãos, tá? É muito importante isso. E que futuro nós queremos para as nossas crianças, para os nossos futuros adolescentes, futuros adultos? Que futuro nós queremos para eles? É isso que nós devemos pensar e repensar todos os dias. Como eu tenho também algumas reflexões, né? No final do meu livro, Conversando com os Pais, eu faço algumas reflexões que eu acho que todos nós devemos fazer no nosso dia a dia, né? Como casal, como pais. Então, assim, nós somos os pais que nossos filhos gostariam de ter, tá? Será que eles teriam nos escolhido como pais se eles pudessem ter escolhido? Como tem sido o nosso dia a dia no ambiente familiar, em casa, tá? Nós temos honrado a nossa família, nós temos cumprido, né, a nossa comunhão, vamos dizer, quando nós entramos ali na igreja e prometemos ali saúde na doença até que a morte nos separe, quer dizer, nós estamos cumprindo no dia a dia essas promessas, tá? Então eu aponto essas reflexões como sendo assim obrigatórias, tá? Para realmente a gente analisar até que ponto a gente está cumprindo o que a gente se planejou. Eu digo, gente, no início do meu livro, que se falar sobre educação é difícil, imagine exercê-la, né? Como é difícil exercer a prática da educação, né? Até comento e brinco, teoria é uma coisa, prática é outra, né? Por isso eu venho sempre a repetir, dar a importância para o planejamento familiar na hora da decisão de ter filhos, tá? Porque qualquer crise familiar incide diretamente na criança, tá? Então,
as divergências entre os pais, tá? As diferenças individuais dos pais, a posição socioeconômica, religiosa, tudo influencia no comportamento da criança, tudo, tá? Então, as desavenças entre eles, tudo isso vai interferir no processo educativo dos nossos filhos. Então, é muita responsabilidade, gente, é muita responsabilidade. A gente deve pensar milhões de vezes antes se realmente queremos ser pais, se estamos prontos para isso, para essa responsabilidade de educar uma criança, tá? Estamos prontos? É isso que nós queremos? Então, vamos em frente, tá? Caso contrário, gente, realmente é a criança quem sofre. É a criança quem sofre vai sentir essa carência em todos os sentidos, tá? Essa falta, tá? A criança, ela é o sintoma das relações familiares, tá? Então, se a gente não tiver consciência disso, a gente realmente, nós vamos ter filhos mal educados, e não só isso, delinquentes até futuramente, pode sim, tá? Muitos estudiosos, muitos psiquiatras falam isso, né? Futuros delinquentes. E um dos perigos, né, maiores, não são todos os tipos de perigos, né, desde drogas, né, que estão rolando por aí, livres, soltas, quer dizer, são todos os tipos de perigo que, se a criança não encontra dentro de casa uma base sólida, ela, sinceramente, possivelmente ela vai se perder na vida, nas ruas, e muitas vezes os pais podem nem ficar sabendo disso, né? Por isso, a tamanha importância da nossa responsabilidade como pais e profissionais. Gente, nenhum lar hoje está livre de conflitos, tá? Eu não quero dizer com tudo isso que hoje a vida é perfeita, que não existem problemas no dia a dia, né? Nossa, é uma perfeição. Nossa, do jeito que ela está falando, não existem problemas. Os problemas existem sim no dia a dia, tá? Os mais diversificados, né? São as nossas preocupações com tudo, de toda a espécie, o nosso trabalho, o dia a dia, o excesso mental de preocupação, o trânsito para quem está trabalhando fora, agora com essa história de trabalhar em casa, também existe um excesso de estresse, né? Mental, físico, porque ficou muito mais difícil administrar tudo em casa, né? Porque até então, pais que trabalhavam poderiam até terceirizar a educação pedindo ajuda para a vovó, para as creches, deixar as crianças nas creches. Mas de um tempo para cá, com essa história da gente trabalhar em casa, a coisa realmente pegou mais,
pesado até para alguns, né? Então, eu não estou me eximindo de qualquer responsabilidade, de qualquer problema. Os problemas existem, sim, dentro de um ambiente familiar, tá? Agora, o que eu reforço sempre é que nós devemos, neste dia a dia conturbado que a gente vive, tentar resolver esses conflitos da melhor maneira possível, para não afetar diretamente as nossas crianças, tá? Então, um lar baseado no diálogo, resolvendo os seus conflitos no diálogo, na amizade, sim, tá? No amor, educando com amor, é o nome da minha mentoria. Eu quero terminar o nosso vídeo aqui com uma citação do Léo Kanner, um psiquiatra infantil, vocês já devem ter ouvido falar. Ele foi considerado o pai do autismo, é um psiquiatra austríaco, tá? Segundo eu, vou citar aqui uma frase dele, um texto dele que eu acho muito interessante. Abre aspas. A infância é vida, mais que uma preparação para a vida. Ela é real, desde o momento do seu nascimento. É autêntica. Há verdades na vida de uma criança. Suas alegrias, seus sofrimentos e experiências, eles não devem estar no diminutivo devido à sua idade. Eu acho isso lindo, eu acho esse texto lindo dele, tá? Então, assim, nós devemos respeitar a criança com a idade que ela tem. Elas não são pequenos adultos, elas têm uma determinada idade, elas estão vivendo uma determinada fase e nós devemos respeitá-las do jeito que elas são, tá? De acordo com a sua fase do desenvolvimento, tá? Então, é isso, gente, é isso. Eu adorei estar aqui com vocês. Logo eu vou estar gravando outro vídeo e vou estar colocando aí na plataforma. Eu espero que vocês gostem. Eu amo a infância, eu amo a criança, eu amo o que eu faço. Enquanto eu clinicava e mesmo agora escrevendo sobre o comportamento infantil, sobre a psicologia infantil, gente, eu tenho verdadeira paixão. Então, eu espero, de certo modo, poder contribuindo, de certa forma, tá? Com alguns de vocês, com alguém, quer sejam pais, sejam profissionais, eu espero poder contribuindo, tá? Porque a criança é a minha praia, como eu sempre digo. Gente, beijo para vocês no coração, até o próximo vídeo.